Dizendo muito mais. Se você abrir Romanos 16:36, você vai ver o que o texto diz. Queridos, Deus não depende de mim para ser glorificado, mas me criou, te criou para a glória dele. E todo dia ele nos reforma, todo dia ele nos transforma, porque nós pecamos contra ele, para com ele todos os dias. Aquele que diz não ter pecado torna Deus. Então Deus não é Deus que mente, por isso ele confirma e reafirma na sua palavra que nós somos pecadores e vamos continuar pecadores até ele voltar e buscar a sua igreja e nos dar um corpo glorificado e trocar o nosso nome e dizer assim talvez, vai varão do Senhor, hoje vocês são perfeitos para minha glória. Porque para isso eu te criei, para isso eu te fiz, para isso eu te moldei com as minhas próprias mãos. Eu não mandei ninguém te criar e não diga se haja homem, haja mulher. Eu os criei como menina dos meus olhos, eu amei a ti. E no decorrer da vida do próprio Deus, na pessoa de Cristo, amando-nos ele para reformar o homem, o que ele faz? Ele vem ao mundo, ele se dá por nós, ele morre a nossa morte, ele derrama o seu sangue inocente para nos purificar de todo pecado. E ainda assim nós continuamos desobedientes à palavra do Senhor, ouvindo aquilo que queremos ouvir, desagradando ao coração de Deus. Deus não depende de você para nada. Deus não depende de mim para nada. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. A glória de Deus também foi o tema de um cântico dos anjos ao redor das criaturas que João ouviu em suas visões, os quais diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra no trono do Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Queridos, nós temos que louvar a Deus, nós temos que glorificar ao Senhor, nós não temos que ter medo. Nós vivemos num mundo de criminalidade grande, nós vivemos num mundo de promiscuidade grande, nós vivemos num mundo crescente a hostilidade, nós vivemos num mundo que cresce as heresias, nós vivemos num mundo onde se criam religiões, evangelhos, se criam igrejas de uma forma igual a água, escorre pelo morro abaixo. Nós vemos as coisas crescer, mas nós não vemos o crescimento da pregação genuína do Evangelho. O Evangelho é loucura que transforma, é loucura para o entendimento humano sem a presença do Espírito na sua vida, que não nos dá o entendimento daquilo que o Evangelho diz, e a reforma é para isso. Não só a reforma do século XVI, sendo sempre repetitivo, mas a reforma constante da nossa vida. A intimidade com Deus, o relacionamento com Deus diário, a busca na sua palavra, na oração, no joelho no chão, no calo no joelho, na ferida no joelho, do rosto em terra, nos faz mais íntimos com o Senhor e nos faz cada dia sermos reformados constantemente para a glória e louvor dele, e tudo é para a glória e louvor dele. Nós precisamos acordar, nós precisamos entender, nós precisamos falar: desperta tu que dorme. A gente criou o que ouvimos e lembramos. A pergunta é: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde sempre esteve, aonde? No controle de todas as coisas. Onde está o teu Deus? Onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Cadê a igreja do Senhor? Cadê nós? Estamos aonde? Queridos, o que nós estamos fazendo para que vidas sejam transformadas? Meus irmãos, meus queridos, quando um dia chamado para o seu ofício de trabalho profissional, quando um dia chamado para o seu ofício de igreja, quando o seu chamado para ministério da igreja, Deus não te chamou para ficar calado. Deus te chamou e te incumbiu com autoridade para dizer e declarar que Ele é Deus. Para dizer para a igreja que ela precisa acordar em meio a tanta pandemia espiritual que estamos vivendo. Há tanta descrença do Evangelho, há tanta coisa que fazemos e vamos fazendo de qualquer maneira, e o Evangelho vai ficando de lado. Onde está a tua igreja? O teu Deus onde está? Onde sempre esteve no controle de todas as coisas. Mas onde está você, igreja? O que eu e você estamos fazendo? A gente vem à igreja fazer o quê? A gente fala na igreja o quê? A gente louva o quê? A gente lê a Bíblia por quê? Meus irmãos, como pastor da igreja, como pastor do rebanho de Cristo, como servo e como amigo de vocês, como irmão, o Senhor me chama a atenção em perguntar: Lorival, o que tu fazes para que a igreja do Senhor cresça? É Ele que dá o crescimento, porém eu prego o Evangelho. O que eu estou fazendo, onde eu estou? Qual é a reforma que eu entendo que o Senhor fez na minha vida? Nossa existência. Você está aqui, nós estamos aqui, só vai ter sentido se nós entendermos que é para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus, mas só fará sentido se você entender isso. Se você abrir as Escrituras e buscar nela o entendimento revelativo pelo Espírito Santo, o que ela tem para você, você vai entender. Você vai entender que não há nenhuma coerência se eu não entender o que Deus está falando comigo.
E qual é o sentido da minha existência? Se você abre a Bíblia, se você entende que o símbolo de fé da igreja, que a Igreja Presbiteriana do Brasil entende ser importante, extraído da Bíblia, o símbolo de fé não é a Bíblia, mas são textos exemplares tirados da Bíblia que nos dá o ensinamento diário doutrinário. Quais são os símbolos de fé da igreja? Seminarista, pastor, quais são? Vou falar aí para a igreja conhecer. Confissão de fé de Magdeburg, é isso? Westminster. Eu vou entender que vocês falam baixo, tá? Mas Confissão de fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo, são símbolos de fé, são textos extraídos para que nós aprendamos e entendamos a doutrina bíblica, baseado naquilo que como Igreja Presbiteriana do Brasil, e creio que a Igreja do Senhor conhece e acredita, para entendermos o sentido da nossa vida e qual é o sentido do Criador fazer-nos existir, qual é o sentimento que devemos ter se Ele criou-nos para a glória de Deus e nós fugimos da presença de Deus quando Pedro foi chamado e disse e negou 3 vezes, quando outros foram chamados e negaram, quando Tomé duvidou que Deus, na pessoa de Cristo, estava ali, quando eu e você tenho medo de quando alguma coisa acontece contrário à minha vontade ou alguma coisa que pode me prejudicar, eu sou omisso naquilo que faço. Qual é o sentido de ter sido criado para a glória de Deus se eu não glorifico a Deus? Qual é o sentido da glória de Deus na minha vida se a glória de Deus não é manifesta poderosamente na minha vida? Se o meu exemplo, se a minha vida, ainda pecador, errante, e o que sou e o que somos, não nos dá o direito nem o privilégio de deixar de adorar o Senhor. Adorar o Senhor é vida constante, buscar o Senhor é vida constante. Alimentar-se da palavra depende de você, não depende de mim. A gente leva você ao ensinamento, a gente lê a Bíblia com você, doutrinariamente a gente leva você a conhecer o Evangelho. Mas se você quer conhecer a Deus, se você quer entender que você foi criado para a glória de Deus e que a reforma que Deus fez no século XVI através do monge, Ele pode fazer através de você nessa manhã em todo o tempo. Amém, igreja? Então desperta tu que dormes e para de reclamar, levanta-te e faz a obra. Deixa de olhar para o lado, deixa de olhar para trás, deixa de murmurar, deixa de reclamar. Pede a Deus que te levante, pede a Deus que te incomode, pede a Deus que não deixe você ir para o shopping domingo, pede a Deus que você tenha responsabilidade com a igreja, pede a Deus que pode dizer que meu marido, que a minha esposa, que meu filho, para com isso, levante, seja reformado pelo Senhor, peça a Deus transformação de vida, peça a Deus compromisso contigo, porque Deus não dorme, Deus não está cansado. Mas mamãe, eu estou doente, eu estou desempregado, problema seu, problema meu. A glória de Deus se manifesta na minha vida por conta do que eu confio, do que eu acredito e que a palavra revela a mim. Enquanto eu ficar de mimimi, a igreja do Senhor vai ser um marasmo. Enquanto eu ficar olhando para os outros e dizendo para o outro que o problema é porque o outro não me ajuda, porque eu não tenho nada, é porque Deus não é verdade. Deus deseja e quer realmente que o adoremos, que o glorifiquemos. Uma coisa está ligada à outra. Deus não depende da glória do homem, mas a nossa existência foi construída para a glória de Deus. Nós existimos porque Ele quis. Nós existimos porque Ele nos fez. Nós existimos porque Ele quis mesmo. Só porque amou. Ele amou, Ele ama. Mas Ele quis te criar. Mas tem um propósito na criação de Deus na tua vida. Porque Deus já sabia que o pecado aconteceria ou não. Deus já sabia que a queda aconteceria. Deus já sabia e já sabe todas as coisas, porque tudo está decretado antes da fundação do mundo. Os decretos de Deus são perfeitos, Deus não está pensando, Deus não está com a calculadora na mão, Deus não está com o Google na mão, Deus não está com nada nas mãos para começar a pensar no que pode ser ou acontecer depois. Tudo Ele já fez, tudo Ele já criou para a glória dEle e tudo já está determinado. E muitas vezes nós não entendemos o que é predestinação. É algo predestinado e predeterminado por Ele. Isso é. Ele sabe quando eu vou, quando eu não vou, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Ele sabia que Adão pecaria, desobedeceria as suas ordens, a sua orientação e a sua determinação. Ele já sabia que a reforma do século XVI tinha que acontecer. Ele sabe que a reforma vai acontecer hoje e tem que acontecer todos os dias. Ele sabe o que Ele decretou. Ele vai voltar à igreja. Mas nós estamos acomodados. Muitas vezes como crentes cristãos reformados, calvinistas, protestantes que somos, declaramos assim, mas tudo já está predestinado. Para com isso, para com essa hipocrisia, para com esse engano, pare com essa mentira, pregue o evangelho, diga que Jesus vai voltar, creia na salvação do perdido, busca o Senhor, para de ser um predestinado que declara, não, tudo isso aí já está predestinado. Então nós estamos brincando com o evangelho. Senhor, reforma a minha vida hoje. Senhor, restaura a minha vida hoje. Senhor, reconstrói a minha vida hoje. Porque o sentido da minha vida é para glorificar o Senhor. O sentido da minha vida é o que o Senhor fez, me fazer nova criatura. Porque o Senhor sabia o que ia acontecer, o que aconteceu, o que vai acontecer. E o que vai acontecer depende das tuas mãos, da tua vontade. Por isso, hoje, em nome de Jesus, reforma a tua igreja, levanta a tua igreja. É uma vergonha o que nós, igreja, estamos fazendo. É deprimente o que a igreja faz hoje. Nada. Não se levanta contra as hostes do diabo. Não se manifesta com o poder do Espírito, não realiza a obra do Senhor, não declara a vitória não por meio do seu poder, mas pelo poder de Deus. Você leu bem claro no texto. E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e por aí mais.
Eu não estou dizendo que você vai sair por aí fazendo todas as coisas. Mas se você é um reformado, um reconstruído, uma nova criatura, você vai declarar e o Senhor vai realizar em nome de Jesus. Ah, queridos, 10:10. Mas a palavra tem que ser pregada. Deus não depende de mim e de você. Nós existimos porque Ele quis. Fomos criados para a glória de Deus. Postura reformada. Talvez seja simples de ter analisado. Do ensino bíblico da existência do homem. Basta você olhar. Vamos ver se a gente olha. Isaías 43:7. Isaías 43:7 diz assim, se não estivermos enganados: a todos que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, o formei e fiz. Ah, queridos, precisamos acordar. Precisamos estar atentos ao que o Senhor nos chamou. O que significa viver para a glória de Deus? Muitas pessoas não querem mais viver, pois perderam o rumo da vida, o sentido da vida, não se encontram com razão de estarem vivas, sem pensar no que Deus tem de melhor para ele. Ah, meus irmãos, igreja do Senhor, quando estamos centrados, como estamos centralizados, quando estamos diante do Senhor, olhando para Ele, que é o alto, o consumador da nossa fé, quando nós entendemos que Ele é a obra salvífica dele próprio, deixemos de servir ao Senhor por coisas do mundo, assim fazemos, e deixamos de vê-lo como o Senhor da nossa vida, nos fracassamos, mas ainda assim somos redimidos pela sua graça. Vamos glorificar ao Senhor, vamos gozar dele para sempre. A nossa caminhada, a nossa vida só deve ter uma direção: a glória de Deus, o louvor e a glória de Deus. Ele quer dizer que nada e ninguém tem o poder, ou detém o poder da glória, mas a glória é dele. E sendo dele, a nossa adoração é para ele, por meio dele. E eu quero chamar a tua atenção, igreja, porque o Senhor chama a minha. Me cansa às vezes de pastorear, me cansa às vezes de falar, de chamar a atenção, de falar: desperta, igreja, sai do marasmo, sai da preguiça, sai do formosinho. Sei lá, fugiu até a palavra. Sai do conformismo, obrigado. Sai de contar historinha de carochinha, de abobrinha, lá que seja. Levanta, igreja. Eu só te vejo domingo pela manhã ou domingo à noite. Que reforma é ele? Para de dizer que a bala vai te pegar. A bala tem direção. Se ela vier pra você e vier pra mim, não tem jeito. Ela não vai desviar. Se o carro te atropelar, ele vai te atropelar. Não que você vai abusar de Deus. Mas para, igreja. Peça a Deus uma reforma. Às vezes canta pastorear. Às vezes entristece pastorear. Só vendo abobrinha, mimimi, tititi, teteté, tototó, tututu. Acorda, igreja. A nossa adoração é pra glória de Deus. O nosso louvor é pra glória de Deus. Deixa de ser Cristo em casa. Deixa de dizer que está pelas mídias sociais. Fica na festa até 4 horas da manhã, não consegue levantar 6. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens e esculturas. Isaías fala isso. Mudei aqui. A glória de Deus é o fim do próprio Deus. Agora é Isaías. Como crê John Piper, porque ele é o bem supremo. Ele, James Boyce, presbiteriano, disse: experimentaremos uma renovação na doutrina, no culto e na vida, quando pudermos dizer honestamente: só a Deus toda a glória.